Meu nome é André, sou professor de arte e vou estar com vocês nesse nosso encontro para falar um pouquinho sobre a arte da pré-história. Eu separei um roteiro básico assim para a gente servir como um checklist, né, desse nosso encontro, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nele? Vamos dar uma olhadinha nele. Então, o que nós temos aqui? Arte pré-histórica, período paleolítico. Então, nós vamos dialogar aí sobre a caverna de Altamira e Lascaux e as imagens com conotação mística, além dos hábitos deste povo, tá? No paleolítico. A gente vai dar uma olhadinha então aí nas esculturas de pequeno porte, em especial para Vênus de Willendorf. Depois a pintura do período paleolítico, né? A base de sopro, inclusive a valorização do relevo do suporte. O neolítico, né? A nova maneira de se pensar desse povo e o uso da cerâmica. Posteriormente eu quero fazer um esqueminha aí com você, eu quero conversar um pouquinho com você sobre as relações, então, da arte pré-histórica, que ela se aproxima um pouquinho da confecção imagética dos pequenininhos, né? Das criancinhas, tá certo? Vidinha nas imagens desse período? Vamos nessa. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Caverna de Altamira e Lascaux. Então você tem aí um bisonte, né? Você veja uma coisa, né? Como eles eram perfeitos, né? Na sua concepção de proporção. Se você perceber bem aqui, ó, deixa eu trocar aqui, deixa eu ver se eu pego uma corzinha melhor. Se você perceber aqui, ó, o volume da pedra coincide com a anca do bicho, né? Como se isso aqui fosse aquela parte arredondada da peça do animal, né? Então, quer dizer, gente, pense assim, ó, o cara está na pré-história, no período mais antigo da nossa civilização, e ele aproveita a volumetria da pedra para fazer o esforço anatômico que o animal teria, né? Então você veja bem, isso é um baita de um conhecimento estrutural e formal dessa peça, né? Eu acho que isso é interessante para a gente pensar a ideia de volumetria, tá certo? Vamos passar aqui a nossa borrachona e vamos continuar o baile. A cor também é interessante, né? Você veja que ele consegue uma nuance muito interessante, né? Se você pegar, por exemplo, esta faixa que eu estou separando para você, ele sai de um vermelho extremamente escuro e vai clareando, vai clareando, vai clareando, vai clareando. Isso também é interessante, né? Isso depois a gente trabalha com cores. Outro aspecto também inteligente do cara da pré-história é o seguinte: você veja que ele usa uma linha grossa, ó, vou apagar aqui para você ver, ó. Ele usa eu vou fazer na parte interna do animal, tá bom? Você confere comigo, ó. Ele usa uma parte grossa e de repente ele afina, chegando a deixar a linha extremamente suave. E ela vai voltar na sequência. Então ele tem uma expressividade formal na linha que é algo absurdo, né? É algo que depois a gente vai ver mais pra frente só na história da arte. A gente viria isso mais pra frente na história da arte. E o cara da pré-história ele já via isso daí, tá certo? Vamos dar mais uma olhadinha em outras imagens. Repare aqui, ó. Olha a torção que esse cara faz no animal, né? Se você tem um cachorro em casa, deixa eu trocar a minha cor aqui, só porque eu vou pintar ali no branco. Se você tem um cachorro, você vai visualizar que eles muitas vezes dormem encolhido, assim, ó. Então aqui tá a cabeça do animal, né? Então aqui a orelha dele, assim, né? Eu não sei, eu vou tentar aqui, tá bom? Ó, vamos botar um olho bem bonitão assim pra você, ó, e um sorriso. Yes, tá bom? Mas o sujeito, o cachorro, geralmente ele dorme encolhido, assim, né, ó. E olha a torção que o cara consegue fazendo isso na pré-história. Então, as cores, você veja que ele tem um contorno aqui, né, ó. Perceba o contorno para separar a superfície de cor, né, de uma outra superfície de cor também, né?
Então ele usa uma outra superfície de cor. Mas então você veja que um dos recursos que ele vai utilizar é exatamente esse veio aqui, ó, amarelado, tá vendo? Cara, isso não é fácil não, bicho. Isso daí é muita engenhosidade para quem mora dentro de uma caverna, né? Beleza? Muito bem. Vamos dar mais uma outra olhadinha nos aspectos das cavernas de Altamira e Lascaux, né? Bicho, veja aqui, ó. Cada um desses aqui são um desenho que é elaborado na parede. Foi elaborado na parede, né? Você percebe isso? Então você veja, o cara pintava lá no alto, né? Então o que nos faz acreditar que não tinha assim uma noção muito de estética, não era uma coisa para enfeitar a caverna, né? O que faz acreditar que ele tinha uma percepção talvez um pouco mais mística. Olha que interessante, ó. Esta imagem totalmente contornada, né? E lá no fundo, se você ver bem, a gente tem uma mão, né? Então, como que era feito isso, mais ou menos? O sujeito colocava a mão, né? Colocava a mão ali, colocava, vamos fazer uma mão mais ou menos aqui, beleza? Perdoe se não ficar uma mão show de bola. Ele colocava a mão, vamos fazer aqui uma cabeça, uma pseudo-cabeça, tá bom? Aqui assim, uma cabeça, um olhinho, vamos fazer um olhinho aqui assim, e um canudo na boca do sujeito, tá bom? Vamos fazer um canudo na boca do sujeito. Aqui eu não tenho muito como fazer uma coisa tão fenomenal, mas a ideia é mais ou menos essa, né? Então o dedo dele aqui, e o cara, o que ele fazia? Ele soprava, né? Ele soprava na mão. Então isso aqui, ó, ia ficar com tinta, tá vendo? Onde está a mão dele, lógico, a mão dele também ia ficar mega toda suja de tinta, né? Mas a hora que ele levantava, ele tinha aquele aspecto lá, ó. Ele tinha aquele aspecto de negativo. Seria a mesma coisa que você pegar um canudo de refrigerante assim e soprar, aspira um pouco de tinta, né? E sopra na sua mão, você teria esse mesmo efeito. O que depois os grafiteiros, né, contemporâneos passaram a usar com spray. Bacana, né? Bacana a gente pensar isso daí. Mas você veja que o posicionamento, né? Se a gente pensar aqui, vamos trocar a nossa cor aqui. Ó, se a gente pensar o posicionamento da caverna, também não era algo muito fácil pintar numa superfície. Essa superfície é curva assim, ó, né? Então ela vai depois lá para baixo, lá assim, ó, né? Então quer dizer, é uma irregularidade muito grande de uma superfície de uma parede. Então imagine alguém, ele deve ter apoiado possivelmente alguma coisa aqui para ir fazer o seu desenho, a sua pintura, tá certo? Vamos dar mais uma olhadinha no que mais tem pela frente aí, ó. Imagem com conotação mística. Olha que interessante isso aqui, ó. Às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais detalhista, né? A gente tem que prestar um pouquinho mais atenção nos desenhos, ó. Olha só interessante isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma flecha, né? Ó, a flecha tá aqui e aqui um esguicho de sangue, alguma coisa do gênero, né? Então isso mostra um animal que está sendo abatido. Olha aqui, ó, mais um indício de algo que está ferindo o animal, ó. Possivelmente outra flecha. Isso mostra que eles desenhavam animais sendo abatidos, tá? Essa conotação mística é um poder extra-imagem, é como se o poder do animal pudesse ir para o sujeito que está abatendo. Eu faço a seguinte comparação aqui para você, ó. Nós temos a nota de R$10, né? Que infelizmente vem perdendo cada vez mais o poder, mas você veja bem, ó, ela tem o poder lá de comprar o quê? Sei lá, vamos pensar num lanche aí, né? Ó, uma coxinha e uma lata de coca, eu acho que ainda dá com 10. Então o que acontece? É um poder extra imagem. Se a gente recuar aqui um pouquinho, ó, a gente não vê coxinha, a gente não vê lata de Coca-Cola nesse pedaço de papel vermelho, tá certo? Então isso é uma conotação mística, é acreditar que uma imagem é capaz de no futuro fazer outra coisa, né? É a mesma coisa que eles faziam, eles pensavam num animal morto,
né? Eles pensavam lá num animal ferido, né? E na medida em que esse animal tivesse ferido, automaticamente o resultado seria uma caça farta, tá bom? Então essa é a ideia de conotação mística. Aqui você vê a Vênus de Willendorf, né? São esculturinhas pequenas, cabem na palma da mão, mas é interessante você notar o seguinte, ó. Vamos olhar ela aqui de frente, ó. Ela não tem rosto, né? Se você perceber bem, ó, aqui você tem a mão dela, ó. Aqui está a mão dela e eu vou contornar o braço, ó. Esse aqui é o braço da Vênus de Willendorf. Então você veja que o braço é bem desproporcional, bem fininho. Ela tem um peitão, né? Um senhor peitão. Ela tem ali as suas partes genitais, o peitão acompanhando a barriga dela e uma perna para lá de desproporcional também, né? Então qual era a ideia? Isso daí estava relacionado com a fertilidade, né? Então ela não era gorduchinha assim por comida, né? Mas sim por estar grávida, né? Que era considerado um padrão de beleza. Também vale a pena a gente dar uma olhadinha nisso, tá? O que mais? A pintura de sopro, como eu tinha realizado ali para você já anteriormente, né? Nos relevos. E a cerâmica, né? A cerâmica já no período neolítico. Você tem que pensar sempre o seguinte, né? Neolítico, neo é novo, lítico é pedra. É aqui onde vai começar um princípio de agricultura, né? O sujeito começa a ficar um pouquinho, cognitivamente um pouquinho melhor. Então ele vai precisar de um lugar para pôr peixe, por exemplo. Ele vai precisar de um lugar para pôr água, né? Para levar água para dentro da caverna ou para onde for. Então é aí que nasce a necessidade da cerâmica, tá certo? Então no Neolítico, que é um período mais próximo da gente do que o Paleolítico. Tranquilo? Aqui, ó, a gente entra então na parte final, que é a esquemata. O Gombrich, que eu considero um grande historiador, foi um grande historiador, talvez uma referência para nós, ele coloca que geralmente o sujeito ele tem a noção de esquemata, né? A criança, quando ela aprende a fazer alguma coisa, um desenho, você veja que a tendência dela é fazer isso aqui, né? Ela faz a casa de frente, e ela também já faz a casa de lado, né? Ela ignora a ausência de perspectiva, né? Você vê que toda a casa tem que ter chaminé para criança, né? Então isso é uma esquemata, né? Assim como aquele sol que fica no canto da folha, assim, né? Geralmente tem sorriso, sol com sorriso, meu Deus, que coisa estranha para quem consegue desenhar, né? Mas para a criança faz parte do lúdico dela, né? Aquelas flores, né? Você pode ver que aqui até eu errei aqui, ó, porque na verdade a casa vem até a borda da folha, né? Mas aquela flor que é enorme assim, ó, né? Ou gaivotas, todas os céus têm que ter gaivota. Então isso são esquematas, né? São esquemas. O artista do Neolítico, ele vai deixar o desenho mais simples, porque cognitivamente ele entende. Se eu pegar e falar para você, ó, isso aqui é uma pessoa, né? Eu não preciso provar muito para você que isso é uma pessoa, porque você vai entender, tem cabeça, tem membros, né? Tem pernas, e isso o camarada do Neolítico começa a fazer bem. Tá certo? A nossa discussãozinha vai mais ou menos nessa clave, né? Dentro do poder da esquemata mesmo, dentro do poder do período paleolítico e do neolítico. Eu acho que você tendo essa percepção, tá show de bola. Legal, moçada? Então até uma próxima.